A TV JCO entrevista hoje, direto de Brasília, o jornalista Alfredo Bessoff. Tudo bem, Alfredo? Cada dia melhor, cada dia mais feliz. Muito obrigado por receber vocês, conversar com o público do JCO, que é um público fundamental para o extrato social da sociedade brasileira, e o trabalho que o JCO faz é um trabalho magnífico de informação, formação e revelação. E para nós é um prazer contar com você sempre aqui no JCO. Alfredo, estamos com um cenário bem peculiar na América Latina, né? No ano passado tivemos o Pedro Castillo lá no Peru, este ano o Gabriel Boric no Chile e agora o Gustavo Petro eleito na Colômbia. Por que a América Latina insiste em eleger governos de esquerda, mesmo com todo o desastre que eles têm causado nos países por onde passam? Bom, eu diria que basicamente, Andréia, o grande desafio que se coloca é enfrentar uma questão cultural de um clientelismo, de uma falta de estrutura, de desvios mesmo dos conservadores, porque não dá para negar, por exemplo, pensar que a Colômbia tinha governos conservadores é uma heresia, na minha opinião. Governos extremamente corruptos, e cada caso precisa ser analisado dentro de uma ótica muito peculiar. Por exemplo, nós não podemos confundir, pensar que os quadros que se aplicaram lá, se aplicaram aqui. Ao mesmo tempo, nós tivemos a eleição, por exemplo, do Guillermo Lasso no Equador, num país extremamente esquerdista. Então nós precisamos entender que o que aconteceu, por exemplo, no Peru, foi uma vitória do Pedro Castillo, que já vinha de uma sucessão de governos complicados. O Vizcarra era um presidente de esquerda. Desde a questão do Fujimori, você nunca mais teve governos conservadores no Peru. Você sempre teve governos mais ou menos assim. E a eleição do Pedro Castillo, a eleição que você vai enfrentar na Argentina mesmo, lá em 2019, a eleição do Petro, elas têm algumas características e do Boric, elas têm algumas características que são intrigantes e reveladoras. E é essas diferenças que fazem com que eu não aceite essa ponderação sistemática de dizer, eles estão tomando conta da América. O Chile elegeu em 1970-71 Salvador Allende, um presidente esquerdista. O Peru já teve um Tala, presidente esquerdista. A Bolívia já teve Evo Morales. Então, na verdade, o diferencial, na minha opinião, é quando entram governos conservadores de direita, porque a tendência de governos de esquerda na América Latina já é uma tendência de muitos e muitos anos. Basta observar. Na Argentina, para quem não sabe, o governo do Macri foi o primeiro governo fora do peronismo desde o advento do peronismo. Isso são dados que a gente precisa entender. Mas tem 3 características que eu gosto de colocar muito claramente. São países onde o voto não é obrigatório. Essa é a primeira questão. São países onde as populações indígenas têm um peso político muito grande. Observem essa questão. E são países onde as estruturas de governo ditas conservadoras não eram conservadoras no sentido de ações políticas, mas sim apenas e tão somente patrimonialistas. E eu poderia aludir um quarto aspecto: são países onde há uma pequena religiosidade, e não veio assim. Por exemplo, a Colômbia, 94% são de católicos, ligados e dominados pela teologia da libertação. O Peru, onde surge a teologia da libertação? Se vocês não sabem, a teologia da libertação começa no Peru. E a Igreja Católica no Peru fez campanha aberta e escancarada para o Pedro Castillo. Então, eu resgato aqui, inclusive, uma frase do Olavo de Carvalho, já no ocaso da sua vida, dessa vida entre nós aqui,
eu espero que ele esteja junto de Deus, que eu acho que é o lugar que ele merece mesmo. E o Olavo de Carvalho, no final, ele disse que o Brasil não sucumbiu ainda a uma ideia comunista graças à presença dos evangélicos, que são aqueles que podem servir de barreira para esse tipo de, digamos, para fazer o enfrentamento político. Porque na Argentina, o Papa é argentino, mas a Argentina tem uma baixíssima religiosidade. O Chile se queimaram igrejas e nem o Papa nem a Igreja Católica se manifestou contra. Na Colômbia, você tem um alto índice de católicos, mas de católicos não praticantes. Então, eu vejo diferenças muito importantes. É preocupante? Sim, mas não é desesperador. Deve servir de alerta, mas não servir de, digamos, de motivo de pânico ou teorias da conspiração. E antes de voltar a palavra para ti, Andréia, tem um fator que eu considero muito importante. Como o voto não é obrigatório nesses lugares, os índices de abstenção são altíssimos. E não apenas. Vejamos o caso. O Pedro Castilho se elegeu com 42 mil votos de diferença sobre a Keiko Fujimori. A Keiko Fujimori só adquiriu o apoio dos outros candidatos conservadores derrotados no primeiro turno na quarta-feira, quando a eleição foi no domingo. O Boric, que ganhou a votação com 42% de abstenção, o Kast, o que ficou em terceiro lugar na disputa, só declarou o voto para o Kast no sábado à tarde. Então, enquanto que a esquerda, no passo seguinte do primeiro turno, já foi para cima apoiar o Boric, a direita ficou cheia de dedos. No caso da Colômbia, talvez seja um caso ainda mais revelador. O presidente da Colômbia não fez campanha para o Hernández, pelo contrário, fez campanha para o Petro. Então, são essas coisas que eu não vejo assim. É preocupante, mas eu não entro em desespero, não. Você falou num ponto que eu ia chamar a sua atenção justamente para isso, que é essa questão da abstenção. Porque hoje se fala muito, né, que a abstenção tem favorecido a esquerda na América Latina. Só que, por exemplo, nesta eleição do Petros, foi a menor abstenção de segundo turno em 24 anos. Ele, inclusive, em 2018, perdeu a eleição no segundo turno com abstenção menor do que teve. Então, a abstenção cabe aí como a justificativa para essas vitórias da esquerda? Eu creio que cabe. Eu creio sim. Porque a abstenção é aquele cara que quem vota com fanatismo é a esquerda. A esquerda, faça chuva, faça sol, a esquerda vota. Observem que esse é um dado revelador. A esquerda, faça chuva, faça sol, ela vai lá. É quase que um sentimento religioso, Andréia, participar das eleições e votar nos seus candidatos. E observe, a esquerda, nenhum esquerdista está preocupado se o Petro era traficante, se ele era bancado pelo narcotráfico, se ele matou pessoas, se ele era um guerrilheiro. Não, a esquerda tem uma... Já os conservadores são cheios de mimimi. Aconteceu isso lá no Chile. Mas o Castro foi deputado, o pai dele serviu ao Salvador Allende, ao Pinochet. Não, então não dá. Não, a Keiko Fujimori pelo amor de Deus. Então, enquanto que o lado da esquerda simplesmente é pragmático, vai lá e vota. Enquanto que os conservadores, o campo conservador, tem uma série de mimimis. A abstenção é sim um fator fundamental na vitória da esquerda, porque nesses países é preciso entender que o voto não é obrigatório. Olha o caso da Hungria, onde o Viktor Orbán foi reeleito com uma votação expressiva, porque o índice de abstenção na Hungria foi 15%. Olha a diferença. Na Hungria, 15% de abstenção. Na Colômbia, 40 e poucos. Na Hungria, ganha Viktor Orbán. Na Colômbia, ganha a esquerda. Então, eu vejo muito um fator da abstenção com a questão da obrigatoriedade do voto. Tanto assim que a esquerda, no Brasil, um dos pleitos que ela pretende encaminhar depois da reeleição do Bolsonaro é exatamente apresentar um projeto de lei terminando com a obrigatoriedade do voto no Brasil. Porque eles sabem que eles vão votar de qualquer forma. Exatamente, eles votam. Agora,
O Bolsonaro, a equipe do Bolsonaro, o ex-ministro Onyx Lorenzoni, hoje pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, eles foram muito perspicazes numa questão. Eles criaram, olha só, eles criaram a prova de vida. Se aquela pessoa com mais de 60, 65 anos for votar, Andréia, ela estará automaticamente fazendo prova de vida. E olha quanto... são 35 milhões de votos veteranos que estão em jogo. Observem bem como a estratégia do Bolsonaro foi importante. Você vai colocar na votação e, ao mesmo tempo, nos próximos 12 meses, você está com a sua prova de vida totalmente resolvida. Perfeito, hein? Agora, Alfredo, o Gustavo Petro mal assumiu, né? Nem assumiu ainda, e ele já fala em soltar bandidos, né? Ele fala em soltar jovens, né? Porque para pregar o amor, um discurso muito parecido aí com o do Lula, né? Aliás, o Lula que soltou recentemente aí que os jovens, né, que sequestraram o empresário Abílio Diniz. E aí, juntando com tudo isso, né, com esse discurso da esquerda, a gente tem o apoio da imprensa militante que dissemina o medo contra o que chamam de extrema-direita, órgãos aparelhados, apoio de organizações criminosas. Eles culpam o governo de direita pelos efeitos da pandemia, da guerra na Rússia, Ucrânia, enfim, mistura tudo, né, faz esse saladão e oferecem falsas soluções. Qual é a sua opinião sobre tudo isso? A esquerda é uma mentira. A esquerda trabalha com a mentira. A esquerda vive da mentira. A esquerda precisa alimentar e retroalimentar. O Jornal da Cidade Online fez live já com o Maroni lá no Rio Grande do Sul, eu também fiz no meu canal, mostrando, e ele revela como a esquerda trabalha com a sedução. A mesma pauta de soltar bandidos é a mesma pauta que levou o Boric ao poder. É exatamente a mesma pauta. Eles chamam de estalido social, as convulsões que houve nos dois países. Então, eles propõem a soltura desses bandidos. O Lula considera uma injustiça prender alguém só porque roubou um celular. Ora, só porque matou alguém, afinal de contas. E esse é um mantra da esquerda. Observem que na Califórnia, roubos até $1.000 não são mais tipificados como roubo. A pessoa não vai mais presa. Então, aonde a esquerda vai, ela parte para destruir o tecido social. Mas isso seduz a um segmento da sociedade de tal forma que essa sociedade acha bonito isso. É a mesma questão do que a pauta inclusiva. Eu não tenho nenhum problema de conviver com os movimentos LGBT. Nenhum. Agora, o que eu considero ruim e assintoso é o modo como eles atuam com essa pauta. Eles não querem mais que você respeite, mas que você os adore. E aí essa é a diferença. Então, no caso da juventude, olha, é muito revelador que você tenha, ao mesmo tempo, uma tendência de defender o criminoso, que é tipicamente da esquerda, e isso vem com amparo, inclusive, em decisões e manifestações, na minha opinião, equivocadas da Suprema Corte aqui no Brasil. Então, a polícia não pode subir o morro, entendeu? Não pode fazer operações na favela porque pode atingir inocentes. Claro que pode. Agora, a quantidade de inocentes que as ações do tráfico e do crime organizado causam na sociedade, essas não contam. Então, essa sedução pela bandidagem, André, essa sedução pelo crime, essa sedução pela contravenção, ela é algo que revela como a esquerda trabalha com a teoria da aceitação. A Andréia chega, o Alfredo chega para um cara e diz, rapaz, eu não gosto do meu pai. Pois é, mas ele é opressor. Ela não quer saber por que você está na bronca. Ah, poxa vida, o meu pai não quer que eu beba. Mas não tem problema, não tem problema nenhum, seu pai é um opressor. Venha para cá que você pode beber. Ah, minha mãe quer que eu trabalhe. Poxa, que sacanagem é essa? Você tem 35 anos e sua mãe quer que você trabalhe? Vem aqui pra gente. Então, a esquerda trabalha muito com a teoria da não responsabilização individual e da aceitação coletiva. E isso acaba exercendo um tipo de fascínio. Se você olhar, por exemplo, nas fotos dos eventos de violência que acontecem, as pessoas talvez não saibam, mas todas as sextas-feiras, na Praça Itália, também chamada de Praça Baquedama, no Chile, em Santiago, acontecem
movimentos. Uma jornalista foi morta por um tiro dos delinquentes, mas não aconteceu nada. Afinal de contas, ela era uma jornalista cobrindo um evento de esquerda. Aí não tem problema. Então, há uma sedução muito bem estruturada das forças de esquerda em gerarem uma empatia com aqueles que se julgam, que se dizem, que se apresentam como rejeitados e perseguidos. Eles são perseguidos apenas pela própria estupidez e pela própria incompetência. Correto. Agora eu queria saber como é que você vê a China nesse cenário político da América Latina, né? A gente vê a China fazendo doações, né, para veículos de comunicação no Brasil, para sindicatos, né? Agora em maio houve um seminário promovido pelo Partido Comunista Chinês no Foro de São Paulo. Na própria página do Foro de São Paulo eles tratam disso e falam ali em aprofundar a cooperação partidária entre o Foro, né? A China fala em se aproximar da América Latina, eles falam em respeito aos povos. Como é que você vê tudo isso? Eu gostei muito que você foi muito educada, né, em doações, né? Não são eles, estão comprando consciências. A China não empresta dinheiro. A China compra consciências. Essa é uma questão fundamental que a gente tem que entender da ação da China. O que aconteceu? Os Estados Unidos têm um débil mental na presidência. Tá? O cara... Inacreditavelmente, as equipes de segurança tiraram as rodinhas da bicicleta do Biden e não avisaram ele. E ele caiu, ele se esborrachou, porque ele tinha que estar andando de triciclo, sabe? Aquela coisinha bem infantil. Mas, com a omissão dos Estados Unidos na América, o que aconteceu? Você teve uma redivisão até da América Latina. Você tem a China muito forte em algumas regiões, você tem o Irã entrando muito forte na questão da Venezuela. Só para vocês terem uma ideia, o Irã deu de presente para a Venezuela um cargueiro, um petroleiro. Olha que generosidade, deu. E também deu alguns aviões, Boeings, comprou e deu para o governo da Venezuela. Você tem a China comprando áreas na Argentina, inclusive instalação, vai ser a China quem vai construir as centrais energéticas da Argentina, e você tem uma base militar da Rússia na Nicarágua. A omissão dos Estados Unidos permitiu que as três potências redividissem a América Latina, mas o Brasil não está fora disso. Boa parte do nosso parque eólico e nossos sistemas de geração de energia que foram privatizados ou que houve leilão de concessão por omissão da ANEEL, por uma postura que eu não consigo entender da ANEEL, hoje boa parte das linhas de transmissão no Brasil são operadas por grupos econômicos chineses. A China não empresta dinheiro, a China compra consciências, está comprando jornais, está comprando emissoras de TV. Para quem não sabe, eu fui o único que fui condenado por ter dito que a Band é China. Mais de 500 vídeos foram feitos, mas só o meu me deu condenação. Mas o que nós temos que ter é a clareza disso, Andréia, e você que nos assiste. A China não faz doação e nem empresta dinheiro. Lá na África, a China construiu um moderno aeroporto num país. Não pagaram, ela foi lá e tomou o aeroporto para ela. É assim que a China faz. A China, ela trata relações comerciais de subjugação. É um perigo muito grande. A China está comprando cooperativas agrícolas aqui no Brasil para garantir a produção. Porque a China está fazendo uma estratégia de estoques. Hoje, no Jerusalem Post dessa quarta-feira, por exemplo, tem uma matéria muito clara sobre o que está acontecendo. A China está comprando petróleo do Irã em quantidades muito maiores por uma razão muito simples, para formar estoque. Então a China já quer começar a especular com esses produtos. Ela tem milho para especular no mercado externo. E é isso que ela vai começar a fazer. Então, não existe, no caso da China, é muito mais claro ainda, não é que não exista almoço de graça. A China cobra na entrada e na saída, permanentemente.
o par perfeito, né, Alfredo? Porque a China gosta de comprar consciências e a esquerda vende, se é que tem alguma, né? Não, eu digo o seguinte, a China compra a classe política brasileira porque a classe política brasileira é vulgar e barata. Comprar um deputado no Brasil é a coisa mais barata do mundo. Entendeu? E a China descobriu facilmente que a classe política brasileira, a classe política da América Latina, ela não é só subornável, ela é sistemática, ela se oferece. Observem bem, nós temos no Congresso Nacional uma bancada Brasil-China. Olha o absurdo que nós temos isso. Nós temos uma bancada Brasil-China que, inclusive, quis interceder quando o Congresso Nacional quis fazer uma sessão em homenagem a Taiwan. Eles se posicionaram contra. Então, na verdade, a classe política brasileira, ela adora dinheiro e a China descobriu isso e compra e paga. Teve uma senadora que, inclusive, disse que ela aceitaria deitar no chão para a China passar por cima. Então, você imagina, esse é o nível da classe política, né? Alfredo, na Argentina, a inflação alcançou 60%, na Venezuela, cerca de 95 em cada 100 cidadãos estão na extrema pobreza. Nós podemos esperar um caminho semelhante no caso do Peru, do Chile, da Colômbia? Como é que você vê isso? Daí para pior. O Chile, que historicamente tinha uma inflação aí na faixa de 2%, hoje os jornais de lá, o El Mercúrio, já apontava que a expectativa é de uma inflação de 11% nesse ano. As ações lá na Colômbia já despencaram violentamente, entendeu? O Peru vive com uma inflação muito alta já. A Argentina, 60% é eufemismo. Os analistas mais sérios já apontam que a Argentina pode encerrar o ano com uma inflação na faixa de 100%. Agora, nós temos uma inflação que é ruim, sim, mas hoje, quarta-feira, saiu a inflação interanual do Reino da Grã-Bretanha. É a maior inflação nos últimos 40 anos, uma inflação de 9,1% nos últimos 12 meses lá na Grã-Bretanha. Se nós levarmos em conta que, historicamente, a inflação na Grã-Bretanha é 1,5, 1,8, nós veremos como a coisa está complicada. O mesmo na Alemanha. Sem contar, André, eu não sei se está na tua pauta, mas, por exemplo, a Alemanha, por conta da guerra, da invasão da Ucrânia pela Rússia, a Rússia está cortando gás. A Alemanha está reativando as minas de carvão. Não existe nada mais poluente. A Alemanha ia desativar as usinas atômicas, as usinas nucleares, no fim do ano. Irão estender. A União Europeia, que fez birra contra o acordo com o Mercosul, já avisou que quer retomar a negociação com o Mercosul. Quer dizer, os fatos que Bolsonaro... Por isso que eu acho que as pessoas têm que odiar mesmo Bolsonaro. Eu, se fosse de esquerda, eu odiaria profundamente Bolsonaro, eu teria raiva. E como tem alguns da esquerda, teria até fetiche sexual com Bolsonaro se eu fosse de esquerda. Porque, sejamos francos, ele foi adivinhando tudo que está acontecendo. Não é adivinhando, é lendo a realidade. A inflação que nós temos hoje no Brasil é uma inflação ainda do fique em casa, a economia a gente vê depois. É a inflação da irresponsabilidade do PT que investiu em estádios e não investiu em hospitais. É a inflação do PT que roubou o dinheiro da transposição do São Francisco e não fez. É a roubalheira do PT que não permitiu a conclusão das obras do Comperge no Rio de Janeiro ou então da Abreu e Lima em Pernambuco. O Brasil não precisaria importar nada de petróleo se por exemplo, Abreu e Lima e Comperge tivessem sido estruturadas. Hoje nós exportamos petróleo para importar gasolina, refinada a partir do nosso petróleo. Olha a situação bizarra e absurda. Então, a inflação que nós estamos vendo aqui nas cercanias é uma inflação reveladora do quanto Bolsonaro e Paulo Guedes estão fazendo um trabalho bem feito. Inclusive, o nosso PIB do último mês cresceu 0,3%. É um PIB robusto e que se sobrepõe aos PIBs da imensa maioria dos países. O Brasil sai dessa crise, dessa fraudemia de um modo geral, o Brasil sai fortalecido e o Brasil sai, acima de tudo, Andréia, uma potência em termos de alimentos,
Nós temos uma vantagem de termos matriz energética de energia realmente limpa, e só não é melhor por causa que no governo da Dilma se fez a estupidez de se fazer Belo Monte seguindo os preceitos dos ecologistas. Belo Monte só opera quando chove, no resto do ano ela não tem reservatório. Aconteceu com Belo Monte o que aconteceu, por exemplo, com o Sri Lanka. O Sri Lanka, eles foram fazer toda a produção agrícola de acordo com os preceitos ecológicos. O povo está passando fome. Então é uma situação... Você falou da situação de penúria na Venezuela. Poxa, em Cuba não existe luz. Lá na Venezuela, a cada 3 minutos há uma interrupção no fornecimento de luz. Lá em Cuba, você tem uma falta de luz assustadora, porque tudo lá é termoelétrica, eles não têm. Você sabe qual é que foi a solução mágica que o Dias-Canel deu? Não, vocês façam todas as coisas durante o dia, aproveite a luz do sol e depois vão dormir em suas casas. Entendeu? Quer dizer, numa sistemática muito violenta. E um dado também muito revelador, Andréia. 8 de cada 10 pessoas que pedem asilo no Brasil, preste atenção, 8 de cada 10 que pedem asilo aqui no Brasil são venezuelanos. Não, eu queria saber o seguinte, em menos de 2 meses, o Boric viu a sua popularidade despencar de 50% para 36%. Né? Lá no caso do Peru, você tem o Pedro Castillo, né, que já teve que enfrentar um pedido de impeachment. E aí ele foi acusado de corrupção, né? Realizou diversas trocas de ministros. O povo começa já a perceber o que fez de errado. Como é que você vê essas situações? Bom, a culpa no final é sempre do povo, vamos ser francos. É o povo que elege. No caso do Boric, o Boric pegou um país estável em termos de economia. Já tem mineradoras fechando as portas, parando de atuar. Já tem paralisação. A inflação está batendo a perspectiva de inflação em 2022 no Chile, que era abaixo de 2%, na faixa de 2%, já está sendo jogada para 11% de inflação. E aí você vai adiante. Aí você vai para o Peru. O Pedro Castillo eu gosto da palavra em espanhol chamado títere. O Pedro Castillo é um boneco. Hoje mesmo já teve vários pedidos de impeachment, lá eles chamam de vacância, mas eles acabaram vendendo a alma o Pedro Castillo para ficar no poder. Mas eu acredito que o Pedro Castillo não feche um ano de governo, porque agora surgem mais denúncias de compra de votos, inclusive uma denúncia seríssima que foi feita por um advogado do Pedro Castillo, que abandonou o Pedro Castillo, dizendo que essas organizações internacionais que a Justiça Eleitoral lá do Peru chamou para fiscalizar a eleição, mais ou menos o que tem alguém querendo fazer aqui no Brasil, elas receberam milhares de dólares apenas para referendar, não fiscalizaram coisa nenhuma. Algumas chegaram a receber $70 mil para estarem presentes, ou seja, para validarem um processo. Há muitas denúncias lá contra o Pedro Castillo. Pedro Castillo não deve emplacar, na minha opinião, o primeiro ano. No caso do Chile, Andréia, e você que nos acompanha pelo JCO, no caso do Chile a coisa é tão complexa que eles estão fazendo uma nova Constituição. Hoje, ela vai ser submetida a plebiscito no começo de setembro. Hoje, o rechaço, ou seja, o não à nova Constituição, está na faixa de 47% dos eleitores, do povo chileno, e 34, 35% pelo apruebo, pela aprovação. Vai criar um vazio, porque o que eles estão fazendo lá, uma Constituição com 499 artigos, peraí, 400, não. Sendo que desses 400 e caquerada, 181 demandam legislação complementar. Bom, quais são as novidades principais? O militar que for para a reserva não pode mais usar armas, ele perde o direito à posse de armas, eles vão desarmar os carabineiros, o Chile vai deixar de ser o Chile e vai ser um país
plurinacional. Os povos autônomos, os povos originários vão poder requisitar suas terras. Então, por exemplo, você tem uma casa lá em Valparaíso. Lembrar aqui, porque tem Valparaíso do Goiás, que por sinal tem esse nome porque o engenheiro da Encol que construiu Valparaíso era chileno. Então, você chega, não, eu tenho minha casa ali, não, mas chega alguém dono, um descendente de índios, não, essa área aqui pertencia à minha família. Sem precisar provar. Sem precisar provar. Ou seja, você vai ter essa questão, você vai ter a questão da nacionalização dos processos de mineração, e o Chile é muito forte na questão do cobre e outros minerais. Então, o Chile, o estrago que o Boric está fazendo em menos de 4 meses é alguma coisa que se revela no índice de desaprovação dele, mesmo contando, Andréia, isso é importante. A imprensa chilena alisa o Boric de manhã, de tarde e de noite. É impressionante como a imprensa chilena, que teoricamente é iniciativa privada, como bajula o Boric. E a última novidade que eles criaram é que não vai ter mais o gabinete da primeira-dama. Vai ser o gabinete com o nome da primeira-dama. Ela não vai ser mais primeira-dama, ela vai ser o gabinete da primeira-dama. Então, as coisas, isso é a esquerda. Então, a destruição que nós estamos vendo nos países aqui deve servir de alerta para nós. Agora, tem essas peculiaridades. Sejamos francos. Qual é o potencial econômico do Chile? O que o Chile exporta, além de minérios? O que o Chile tem, além de minérios em profusão? Vinho, frutas, pescados, beleza. O que a Argentina tem? A Argentina está com agro quebrado. O que a Colômbia produz? Petróleo, café, algodão. Mas você não tem um agro pujante como no Brasil. Eu creio que esses são os fatores, na minha opinião, que são mais importantes. Esses países não têm um agro pujante. Eles não tinham, antes da chegada da esquerda, lideranças populares extremamente populares. Por exemplo, Bolsonaro não pode sair na rua que, sabe, há uma multidão atrás dele. E isso não acontecia nos outros países. Então nós temos um agro muito forte, nós temos uma religiosidade muito grande e nós temos uma memória da roubalheira da esquerda do Lula, que não acontece, por exemplo, lá no Chile, as pessoas não sabiam da roubalheira da esquerda. Entendeu? Lá na Colômbia, eles não tinham a experiência de um governo de esquerda. E o Petro estava indo para a sua terceira tentativa. Então, existem essas diferenças que eu faço questão de enfatizar para que a gente não entre em teorias e gere pânico entre os conservadores. Qual é o papel, na minha opinião, dos conservadores? Você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, qual é o nosso papel? Porque eu me posiciono como eleitor, sou analista, nunca peça de mim neutralidade ou isenção. Isso você vai procurar lá no dono da bodega da esquerda. Comigo você vai ter sempre transparência, honestidade e sinceridade. Eu tenho lado e não tenho medo de assumir o meu lado. Eu tenho uma posição clara de antipetismo, de anticomunismo e tenho uma percepção clara de defesa de valores que fazem parte da minha vida, liberdade religiosa. Eu sou jornalista que defendo a liberdade de imprensa, eu não sou jornalista que aplaudo censura ou perseguição a jornalistas. Então, nós temos características muito diferentes. E o que nos difere também dos outros países é que nós temos uma atuação nas redes sociais em nível nacional. Ainda que boa parte da população brasileira continue refém de redes Globos da vida, nós, na verdade, começamos a ter um processo de desmame. É um processo lento? Claro que é. Eles formaram vícios, Andréia, ao longo de 30, 40, 50 anos. Você não rompe o vício de uma hora para outra. Isso é um processo de desmame. Infelizmente, a Rede Globo continua sendo talvez a mídia de um modo geral, e não quero especificar apenas a Rede Globo, mas
As pessoas costumam dizer que o STF é o maior inimigo do Brasil. Na minha opinião, o maior inimigo do Brasil, quem infla, quem insufla, quem instiga o STF é a mídia. Eu vejo a mídia com um papel muito mais perverso até do ativismo do judiciário. Porque o ativismo do judiciário só existe, Andréia, porque conta com o respaldo dos meios de comunicação. E essa, na minha opinião, é a questão mais grave que nós temos que resolver. O povo brasileiro ainda é muito refém. Você vai numa padaria, tá ligado na TV Globo. Você vai... Esse dia eu fui num enterro lá no Campo da Esperança, tinha TV, telas de TV ligadas na TV Globo. Tem cabimento isso? Então, na verdade, o processo de desmame é muito grande. Mas eu penso que o nosso grande adversário não é o Lula. Eu penso que o nosso grande adversário não são as urnas eletrônicas, porque o Bolsonaro está cuidando delas. O nosso adversário não é o STF. Na verdade, o grande adversário do povo brasileiro é o ativismo escancarado dos meios de comunicação. Eu penso que isso sim é maléfico, é pernicioso e é perigoso para o Brasil. Correto. Você falou sobre as pessoas não entrarem em desespero, né? Mas a gente sabe que o cenário não está fácil, né? Embora a América Latina já tenha estado em outros momentos até mais vermelha, né? A gente parece que tem um cenário diferente, inclusive quero ouvir você sobre isso, mas eu quero te fazer uma outra pergunta também. Porque diante de perigos iminentes, as pessoas se sentem desesperançadas, né? E a gente tem visto o avanço do comunoglobalismo no mundo inteiro, né? A pressão está cada vez maior. As pessoas estão mais atentas e por isso estão notando, ou eles estão realmente perdendo qualquer senso de discrição e estão cada vez mais escancarados? As três coisas, ainda que você tenha falado só duas. Com certeza, o povo brasileiro está muito mais desperto. E quando você está desperto, você acessa um número maior de informações e bate, logicamente, muito mais preocupação. Na verdade, mais do que o comunismo, o social-comunismo que está aí, o bolivarianismo, o que me preocupa é que essa nova esquerda vem respaldada pelo narcotráfico. Entendeu? Esse é, no meu modo de ver, é o grande diferencial. Nós temos uma esquerda hoje totalmente ligada, controlada, financiada e identificada com o crime organizado e com o narcotráfico. Observem que é a partir do narco que a esquerda se consolida. Então, mais do que o comunismo em si, o que o comunismo tem usado é as drogas para destruir a sociedade. Observe que lá no México, que é um país dominado pelas drogas, e o AMLO, López Obrador, ele é protegido do narcotráfico de lá. O López Obrador, inclusive, devolveu o avião da DEA, que é o Departamento Norte-Americano de Combate às Drogas, porque ele não quer mais isso. Então, se você olhar claramente que todos esses fatores vêm por trás do narcotráfico, El Pollo Carvajal fez uma série de denúncias, que aquele esquema que ele denunciou lá no começo, que ele denunciou, que envolve Lula, que envolve Petro, ele continua mais ativo do que nunca. É o dinheiro do narco que está movendo a esquerda. A esquerda na América Latina é movida pelo narco. Por isso que ela se expande. Observe que a Colômbia sempre foi um país, é a terra do Pablo Escobar. Entendeu? Observem bem. A Venezuela é um narco-estado. Só para você ter uma ideia, o Evo Morales pediu que o Luiz Arce, que é o presidente, que é o palhaço que é o presidente da Bolívia, que ele demitisse o ministro da Saúde, porque o ministro da Saúde queria fazer uma campanha contra o consumo de cocaína. E o Evo Morales, que é chefe do narcotráfico, não aceitou. Você vai para o Peru é totalmente ligado aos grupos narco-guerrilheiros do narcotráfico. Hoje mesmo tem uma denúncia lá no Expresso do Peru, colocando que o Pedro Castilho recebeu dinheiro dos terroristas. Então, é o narcoterrorismo que me preocupa mais do que a esquerda. E esse narcoterrorismo por exemplo, nós vamos ter em breve aqui na América Latina um novo país,
que vai ser formado pelos mapuches da Patagônia Argentina e Patagônia chilena. Eles já têm bandeira, já têm hino, já têm nome, e eles recebem armamentos pesados do narcotráfico e da China. Porque se formar um país novo com os mapuches da Patagônia e da Argentina, eles vão controlar o quê? Canal de Beagle, o acesso à Antártida. Olha como isso é perigoso. Então, eu vejo que mais do que o acesso em si, eu recomendo que as pessoas leiam um livro chamado Cocaína Vermelha. E aí vão entender como a esquerda usa a droga para se infiltrar e destruir a sociedade. Então é importante que as pessoas entendam como se dá a destruição da sociedade. A esquerda, ideologicamente, ela é uma porcaria. Nada se consolida, não existe nenhuma confirmação de viabilidade de nenhum pensamento de esquerda. Aí o que eles usam? Usam as drogas, usam o narco. Então eles vão destruindo por dentro. E uma pessoa viciada, uma pessoa dependente de drogas, é um zumbi humano. Então eles querem transformar a sociedade basicamente em zumbis. O Alberto Fernandes da Argentina, por exemplo, Andréia, ele defende claramente que você tem um apartamento, você pagou a vida toda pelo seu apartamento. Quando você morrer e seu marido morrerem, esse apartamento não será mais seu, nem dos seus filhos, volta para o Estado. O teu patrimônio será teu enquanto você estiver vivo, o mesmo com as fazendas. Isso é a agenda, no último Fórum Mundial lá de Davos, ficou bem claro. Eles querem que chegue um momento em que você não seja mais dono de nada e que você não se preocupe com mais nada. Que o Estado vai te fornecer tudo. Terminar com o desejo pessoal. Então, Alfredo, você não está preocupado? Claro que estou. Acordo todo dia às 5h30 para trabalhar com a informação. Porque a minha ferramenta para fazer a contraposição a isso é a mesa do JCO. Trabalhar com informação. Nós não temos outro mecanismo, nós não temos outro caminho, nós não temos outra opção a não ser continuar lutando com a informação e trazendo clareza e trazendo uma possibilidade de as pessoas, mas será que isso é assim mesmo? Será que é possível viver sem trabalhar? Poxa vida, se você for olhar, Brusque tem milhares de empregos. Chapecó, na semana passada, tinha 1.000 vagas de emprego abertas. Emprego tem. O problema todo é que eles querem desestimular o trabalho para que a pessoa se ache melhor ganhar 400 ou 500 reais por mês sem trabalhar do que ganhar 2.000 reais por mês, por exemplo, trabalhando. Esse talvez seja o fator de maior destruição interno que a droga e que a esquerda consegue fazer. Alfredo, você estava falando aí desses dois agentes, né? Esquerda e narcotráfico na América Latina, e a gente sabe que é um sonho da esquerda fazer aqui a tal da pátria grande. O presidente Jair Bolsonaro, à frente do Brasil, no comando do Brasil, seria a última barreira para que isso não ocorra aqui na América Latina, levando em consideração que eles estão cada vez mais juntos, cada vez mais organizados? Com certeza. Eu creio que é o seguinte, hoje nós temos na América Latina, aqui na nossa proximidade, basicamente, nós temos 4 países que não são esquerdistas. Nós temos aí o Equador, nós temos o Paraguai, nós temos o Uruguai e nós temos o Brasil. Então são esses 4. Mas talvez assim, o único que tenha condições de botar o pé na porta é o Brasil. O Paraguai poderia ser uma superpotência, mas o Paraguai está corroído por dentro, é um país com muita corrupção e é uma situação, mesmo tendo uma possibilidade de ter um agro muito forte, o Paraguai não se desenvolve por conta, eu mesmo tenho parentes no Paraguai, os chamados brasiguaios, que foram para lá em 73, 74 e que sofrem a questão da insegurança. Já teve parentes mortos lá por ações do tráfico e de grupos armados mesmo nos moldes do MST. Então o Bolsonaro, e é o seguinte, o Brasil sozinho representa mais do que todos esses países juntos. Andréia, se você somar a dimensão territorial do Brasil e o seu impacto econômico, PIB e tudo mais, soma todos esses outros países, não dá o Brasil.
Se você somar territorialmente, pelo amor de Deus, não, sabe, o Brasil é muito maior do que o resto dos países. Então, eu vejo, por exemplo, algumas sinalizações. Em 2023, a Argentina pode eleger o Milei, entendeu? É uma situação. Dificilmente o kirchnerismo, que já é a metástase do peronismo, dificilmente o kirchnerismo vai fazer a sucessão do Alberto, quer com o Alberto, quer com a Cristina. A Cristina que será julgada por casos de corrupção. A Suprema Corte da Argentina acatou nesta semana, negou todos os recursos e agora a Cristina Kirchner será julgada pelos crimes de corrupção. Ou seja, ela tem uma possibilidade muito grande de talvez voltar a ser o casalzinho com Lula dentro da cadeia. Entendeu? Que seria o ideal botar os dois numa cadeia para ver se eles lá dentro ficassem bem. Mas então, é preocupante sim, o Brasil é a única barreira que nós temos. A barreira que o comunismo não consegue vencer é o Brasil. Mas eu refuto, além do Bolsonaro em si, que é um grande líder carismático e tudo, nós temos a ação, eu diria, dos evangélicos, do agro brasileiro, porque eu não vejo alguém do agro ser capaz de defender as ações políticas do Lula. Basta lembrar que no governo do Fernando Henrique Cardoso houve 2.500 invasões de propriedades rurais pelo MST. Durante os 8 anos do Lula, nós tivemos cerca de 2.000 invasões. No governo da Dilma, nos 6 anos, mais de 1.000 invasões. No 2 anos do governo do Temer, nós tivemos algo como 178, 180 invasões. Nos 3 anos e meio do governo do Bolsonaro, nós tivemos 15 invasões. Isso dá uma tranquilidade muito grande para o campo, porque se você está no campo e você tem a tranquilidade de produzir, já é um fator de ganho. Então, o Brasil é sim a última barreira. Por isso que eles odeiam tanto o Bolsonaro. Mas eles odeiam o Bolsonaro, eu costumo dizer, Andréia, porque eles no fundo odeiam o povo brasileiro. Eles odeiam o Bolsonaro porque é mais fácil odiar um do que odiar a vontade aí de 90, 120, 130 milhões de brasileiros que não querem, que não aceitam a volta da corja, da camarilha, desses que fizeram parte da cleptocracia que vem a ser o governo de ladrões. Eu queria só voltar um pouquinho sobre a questão do narcotráfico, porque o governo Bolsonaro vem dando bastante prejuízo, né, para o narcotráfico, né? Muitas apreensões de drogas no Brasil têm sido feitas, né? Projetos de ocupação da Amazônia, conexão de internet para escolas, presença de militares na região, e tudo isso pode acabar se o Bolsonaro sair e o Lula, Deus nos livre, voltar para a presidência desse país, né? E aí fica um ambiente perfeito para o narcotráfico, para essas ONGs, né, que a gente não sabe exatamente o que faz ali na região da Amazônia. Como é que você vê isso? Da mesma forma, eu vejo preocupante o quadro que nós vivemos, porque eles precisam que o ladrão volte para o comando. As organizações criminosas, elas estão com fome, entendeu? Os ladrões estão com fome. Os prejuízos que o governo federal vem causando a despeito das limitações de ações impostas pelo ativismo judicial, mesmo assim, esse prejuízo é avassalador. São toneladas de droga que são apreendidos todos os dias, todos os meses. Armamentos que são pegos de contrabando. E isso com todas as ações limitadas que o governo pode realizar. Observem bem, nós temos aí uma situação, muitas situações novas. A chegada da parceria com Elon Musk, por exemplo, levando internet para a Amazônia, vai evitar que aconteça algo muito simples. Hoje, as informações de monitoramento da Amazônia chegam antes para o governo chinês do que para o governo brasileiro. Você sabia disso, meu amigo, minha amiga? Antes do governo brasileiro saber dados dos satélites até agora que andavam, a China sabia antes do Brasil. Esse é o quadro. Por isso que a esquerda estrelou quando Elon Musk falou em colocar satélites sobre a Amazônia. Então, quanto mais ações de transparência forem realizadas,
mais assustadoras vão ser as revelações e também as situações de desespero das ONGs. As ONGs, eu tenho um amigo meu que mora em Manaus, militar, da reserva. Ele disse: Alfredo, 90% das sedes das ONGs aqui em Manaus estão fechadas. Entendeu? Esse mesmo indigenista que foi morto, que foi um acerto de contas com grupos do narcotráfico e pesca ilegal, ele mesmo saiu da FUNAI para ser servidor funcionário de uma ONG. Observem bem como é grande o poderio das ONGs. E é muita hipocrisia. Saiu essa semana agora, por exemplo, o desmatamento causado por uma empresa francesa de perfume, do Chanel número 5. Está devastando as árvores, porque a essência para produzir o Chanel número 5 é da Amazônia. E é uma ação meramente extrativista, sem replantio. Então, essas ações todas do narcotráfico é, inclusive, uma preocupação, Andréia. Eu creio que é uma preocupação, inclusive, do Exército, que já remodelou seu modo de organizar as suas ações militares. É preciso que a pessoa entenda que há uma mudança muito clara e muito grande em tudo que vem acontecendo. O que nós temos de novidade mesmo, e isso é, de todo modo, revelador, é um quadro onde essas instituições, elas estão com dificuldade, essas instituições estão carentes. E uma vitória do Bolsonaro, Andréia, fatalmente fará com que o narcotráfico e o crime organizado procurem gerar climas de instabilidade e de inquietação social, repetindo aquilo que eles fizeram no Equador, na Colômbia, no Chile e na Argentina, durante o governo do Macri. Essa vai ser uma alternativa, criar o caos, criar a baderna, criar o salseiro de um modo geral, na tentativa de levar intranquilidade. E eu não descarto também, Andréia, que antes das eleições de outubro comecem a acontecer fatos de violência no Brasil, exatamente para tentar inibir e coibir as pessoas a irem votar. Porque de repente o cara olha e diz assim: poxa vida, mas se eu não for votar, eu vou pagar uma multa de R$2,50, R$3. Eu me lembro que nos anos 90, quando você não ia votar, você pagava uma multa cara. Eu me lembro que, inclusive, na eleição de 89, eu saí de Brasília, eu tinha outros compromissos para realizar em Florianópolis, mas a multa era muito grande no comparativo. Então, você não se arriscava a não votar, a ficar bebendo. Então, se tem um alerta que eu quero fazer para os conservadores, para os patriotas de um modo geral, esqueça essa coisa de ir para a praia no domingo. Vá votar, porque se você não votar no domingo 2 de outubro, talvez você não tenha chance de depois ir para a praia para o resto da vida. Alfredo, no atual momento nós temos nesse cenário político o descondenado Lula, né? Foi descondenado por conta de uma manobra jurídica e até então é pré-candidato à presidência da República. A Simone Tebet, né, que faz aí a cara da terceira via, ela disse que pode apoiar, né, deve apoiar Lula, né, no caso de uma decisão entre Lula e Bolsonaro, já assumindo ali que não tem chance e já mostrando qual é o seu lado, né? E isso fica, ou dá a entender, dá a impressão para a gente que o sistema inteiro está contra o Bolsonaro. Essa impressão é correta? E outra pergunta, essas são as eleições mais importantes que o Brasil já teve até agora? Quem é Simone Tebet na fila do pão? A Simone Tebet é aquela senhora escrota, para ser educado, que diz que não é só porque um governador ou prefeito roubou que ele deva ser julgado e condenado. Só porque ele só roubou. Ela vem de uma família de larápios, de usurpadores de poder público. Então ela inclusive, eu acho que ela deveria já declarar apoio ao Lula no primeiro turno. Porque o jogo vai ser... Eu não acredito que aconteça o segundo turno. Na minha opinião, não haverá segundo turno.
Eu acredito que o Bolsonaro vence no primeiro turno. E mais, o Lula não precisa ir para as ruas fazer campanha, porque a Rede Globo e os meios de comunicação estão fazendo 24 horas por dia campanha, principalmente a campanha através da desinformação. O que tem de característica marcante no noticiário dos nossos meios de comunicação é a desinformação. Isso torna a eleição desse ano a eleição mais importante dos últimos anos. Talvez a eleição mais importante da história brasileira. Porque nós vamos estar pela última vez podendo optar entre a liberdade e a escravidão. Não estou sendo trágico nem assustadoramente, não, o Alfredo está sendo melodramático. Não. Nós temos claramente uma opção entre a liberdade e a escravidão. Se nós quisermos voltar a ser dominados por um governo de ladrões, você tem a oportunidade de votar num ladrão. Lula não foi... A chicane jurídica, a jogada jurídica que fizeram foi de uma leviandade assustadora. E o que é mais assustador, na minha opinião, é que o mesmo cara que botou o Lula no jogo vai estar no TSE, não no comando do TSE, mas vai estar naqueles 3 ministros do STF que fazem parte do TSE. Então é um quadro, nós temos que fazer essas eleições e temos que votar, porque nós não temos opção. Essa pode ser, para minha geração, a última possibilidade de eleição. Bem, e o que mostra muito, ou que ajuda a mostrar que essa eleição é uma eleição completamente diferente de outras, é a participação das Forças Armadas, né, Alfredo? A gente viu aí o TSE, sempre participaram de alguma forma, né? Mas aí convidaram eles ali para fazer parte daquela comissão, e quando as Forças Armadas mostraram que realmente, olha, nós vamos estar lá e nós vamos trabalhar, a coisa começou a mudar de figura, né? Agora nós tivemos o ministro da Justiça falando que a PF também vai participar de uma forma mais efetiva, também já participa do processo, sempre participou, mas participando de uma forma mais efetiva, inclusive com a possibilidade de utilizar ali um equipamento próprio, né, para fazer a auditagem das eleições. Como é que você vê isso? Militares e PF trabalhando de forma mais efetiva nas eleições. É um cenário completamente diferente ou nós estamos fazendo tempestade em copo d'água? Não, é um cenário diferente, não é tempestade não, isso é calmaria. O que aconteceu com as Forças Armadas no TSE? O Barroso, ele é um sujeito que se preparou a vida toda para ser ministro do Supremo. O Barroso foi serviçal o tempo todo. O Barroso, as histórias do Barroso de bajulação para o PT são assustadoras. Um cara que defendeu, com a garra que ele defendeu, um assassino, ora, isso ele vai dizer que ele não sabia? A relação entre o advogado e o cliente dele é uma relação de transparência. Eu tenho um amigo meu que é advogado criminalista e que ele diz a primeira frase: para mim você conta tudo para eu poder contar as mentiras ali adiante. E essa é a frase dele. E ele é um excepcional jurista da área criminal. Ele diz essa frase: para mim você fala a verdade para eu ter argumentos para mentir. Então, claro que ele sabia que o terrorista italiano era responsável pelo assassinato. Então, o que o Barroso fez? O Barroso pensava que as Forças Armadas iam mandar um militar da confiança dele. Ele indicou qual seria esse militar. Só que quando o pedido de participação das Forças Armadas chegou, o governo disse, não, quem nós vamos mandar é fulano. E não foi quem o Barroso queria. E aí virou um tiro no pé. E aí o que o TSE começou a fazer, André? Começou a fazer todas as insanidades possíveis. O Fachin não vai e volta desgramado. O Fachin não tem, com todo eu sou um defensor ardente do STF como instituição. Mas vamos ser francos, o Fachin não tem condições de ser ministro. O digníssimo Fachin, ele é ativista do MST, foi advogado do MST, do movimento LGBT. O ministro Fachin é um homem ligado visceralmente à corrente mais à esquerda do PT. O ministro Fachin sempre foi um ativista de esquerda e a gente tem que ter, é a opção dele, mas não é a opção para ele estar no Supremo. Então, eles não sabem o que fazer com os militares. Essa é a primeira questão. Os militares vão ter a atuação decisiva? Sim, vão.
e não vão deixar com que eles entreguem a fatura. O desespero dessa turma do ativismo do judiciário é que eles não vão conseguir, Andréia, entregar a fatura que eles se comprometeram com o sistema. Esse é o primeiro grande aspecto. Quanto à Polícia Federal, beleza, mas qual Polícia Federal? Afinal de contas, a Polícia Federal ligada ao STF, a Polícia Federal ligada ao PSDB, aquela que fez a operação lá no comitê da Rosiana Sarney, lá em 2002, que terminou com a candidatura dela, qual Polícia Federal? A Polícia Federal que é ligada ao PT? Afinal de contas, quem é a Polícia Federal? A Polícia Federal é interessante institucionalmente que ela esteja lá, mas a Polícia Federal, por exemplo, do Brasil, foi o único lugar no mundo onde as denúncias do El Polio Carvajal não avançaram. Não houve ação do Ministério Público, não houve ação da Polícia Federal, não houve ação da Justiça e não houve ação do Congresso. Em todos os lugares onde as pessoas foram atrás das denúncias do El Polio Carvajal, essas denúncias se confirmaram. Já se sabe que Cristina Kirchner e Néstor receberam na eleição de 2007, receberam o equivalente a 20 milhões de dólares. Já se sabe que o Untala no Peru recebeu dinheiro. Já se sabe que o Correia no Equador recebeu dinheiro. O Petro recebeu dinheiro. Em todos os lugares as investigações estão avançando. Apenas no Brasil que as coisas agora, graças a uma jornalista que está na Espanha, que inclusive participa de lives aqui no JCO, que é a Elisa Robson, graças a isso, agora pode vir à tona muita coisa envolvendo, porque o mais importante das denúncias do El Polio, Andréia, e você que está nos acompanhando, não é 2001, 2002, os milhões de dólares que vieram, mas a denúncia que El Polio fez de que o esquema de dinheiro do narcotráfico comandado pelo governo da Venezuela continua ativo e influente nas eleições. Esse é o problema. Quanto às Forças Armadas, bem, elas têm que estar lá. Elas não vão permitir a bandalheira. Alfredo, muito obrigada por mais uma entrevista. Foi um prazer estar aqui com você mais uma vez. Bom, Andréia, eu que fico muito feliz em receber vocês, em conversar com... Eu quero agradecer a você. Sabe, o que nos motiva ao trabalho, André, não é a gente conversar nem nada, é você. É você que abre espaço na sua vida, 15 minutos, meia hora, é você que acompanha os nossos canais, é você. Nós trabalhamos por causa de você. Porque você nos recebe em sua casa, porque você nos recebe na sua intimidade, porque você nos usa como referência dos seus posicionamentos, porque você tem confiança naquilo que nós falamos. Porque eu volto a dizer, não peçam jamais que o Alfredo seja neutro ou isento. Não façam isso. Não façam essa covardia para quem tem 50 anos de jornalismo. Eu comecei a trabalhar em rádio aos 13, estou com 63. Então não façam essa covardia. Não peçam para mim em nenhum momento isenção ou neutralidade. Eu costumo dizer que eu era fui comentarista de futebol. Antes de começar o jogo, Andréia, eu dizia... Vou ser o comentarista do jogo de hoje, mas quero que você que está escutando no radinho saiba que eu sou simpático a tal time. Porque a pessoa tem que saber de que lado eu estou. Entendeu? Eu me lembro que isso causou uma vez uma polêmica lá em Florianópolis, que eu fui ser o comentarista pela Guarujá, de um jogo Avaí e Figueirense, que é o clássico lá desse. E eu disse, antes do jogo, que eu estava assumindo a condição de comentarista, dizendo que eu era simpático ao Avaí. E as pessoas dizem, mas como? As pessoas precisam saber quem eu sou na fila do pão. E antes de encerrar, Andréia, eu quero tomar a liberdade de fazer o tradicional jabá, né? Você já conhece, né? Faça seu jabá. Você que nos acompanha, você que já está tanto tempo junto conosco, se você puder participar, se você puder passar e se inscrever no canal de Brasília, eu fico muito grato. Se você puder nos acompanhar em nossas redes sociais também, eu quero dizer, eu sou inscrito, Andréia, em 408 canais.
Todo santo dia eu passo no JCO, vou lá, dou uma olhada, olho uns 5 minutos, porque eu não tenho tempo, e dou o joinha. Porque é isso que dará relevância e fará com que os nossos canais se tornem cada vez mais fortes. Eu torço muito, mas muito mesmo, que o JCO chegue a 1, 2, 3 milhões. Mas o pessoal do JCO sabe perfeitamente que não adianta o JCO ter 2, 3 milhões de inscritos se os outros tiverem 2, 3, 4, 5 mil. O que nós temos que fazer é criar essa sinergia entre os canais e fazer com que todos os canais fiquem fortes. E você talvez não saiba, mas o JCO é vítima de uma perseguição implacável. Tem aqui, eu vou até pedir, falar para Alessandro e para o pessoal, colocar aqui o Pix de contribuição. Os canais conservadores sobrevivem graças a você e principalmente graças às suas contribuições. Por isso, inscreva-se nos canais conservadores. Se você ainda não é inscrito no canal de Brasília, se inscreva. Mas além de se inscrever, compareça assistindo os vídeos, dando joinha, comentando, e se sobrar uns trocados no bolso, também faça a doação. Um grande abraço a todos vocês e espero receber vocês aqui outras e tantas vezes. Viremos, com certeza. Para você que nos acompanhou até agora, obrigada pela sua audiência. Lembre-se de deixar o seu like, o seu comentário e também compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas tenham acesso. De Brasília, Andréia Luiza Matias.